Boa noite, seja bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, diretamente aqui da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também aqui no Conhecimentos da Humanidade no YouTube. Está na hora de falarmos desse termo que é muito comum em algumas filosofias, que é a sincronicidade. Você já ouviu falar? Vamos lá, sincronicidade. Essa palavra basicamente significa em que eu colocar as coisas em sincronia, colocar as coisas ajustadas, uma coisa junto da outra. Mas essa sincronicidade, com o tempo, ela foi ganhando outras interpretações, principalmente quando a gente vai para um caminho mais metafísico, filosófico, até místico em muitos casos. Porque aí essa sincronicidade ela passa a ser a tradução de eventos que desencadeiam uma sequência de bons acontecimentos. Então, quando a gente fala hoje em sincronicidade, a gente pode falar, nossa, que sincronicidade, a gente chegou no mesmo horário. Esse é o uso comum. Mas, em algumas vertentes filosóficas, essa sincronicidade passou a ser algo quase que místico. Porque a partir do momento que as coisas começam a se alinhar e acontecer em sequência e começam a dar bons resultados, eu falo, nossa, eu estou numa fase muito boa na minha vida. As coisas estão, tudo parece que está dando certo. Pô, eu pensei em tal pessoa, ela me ligou para falar de um assunto que me interessava, e aí eu estava andando na rua e encontrei uma outra pessoa que me fez lembrar de uma outra coisa, e essas coisas todas estão casando com aquilo que eu quero fazer na minha vida. Eu estou lá querendo lançar uma ideia nova minha e, pô, parece que tudo está convergindo para que essa ideia seja lançada. E aí você para e fala, caramba, o universo me ama, não é possível, porque parece que está dando tudo certo. E a gente vai chamar isso de sincronicidade dentro de algumas tradições. É um conceito diferente, por exemplo, da sincronicidade do Jung, que é outra coisa. Essa sincronicidade da filosofia, que a gente usa muitas vezes como eu disse, no meio esotérico, ou até no meio místico, ou no meio mágico, é uma sincronicidade mais de alinhamento com a expressão de quem você é. Como é que isso funciona? Vou dar um exemplo bobo, bem bobinho, mas é um exemplo de como a sincronicidade funciona. Imagina Natal. Você está indo para o Natal, tá ali, o Natal tá chegando, a data tá próxima e você precisa comprar os presentes para as pessoas que você quer presentear. E aí você esquece ali um presente. E aí o Natal estava caindo num domingo, que nem esse ano agora que passou de 2023, o Natal caiu num domingo. Você esqueceu um presente e aí no dia 23, sábado, você resolveu ir para o shopping para resolver esse presente. Bem, se você já foi no shopping numa véspera de Natal, você sabe que é melhor ver o capeta do que entrar num shopping center nessa época. Porque é estacionamento cheio, é loja cheia, é fila para entrar no estacionamento com o seu carro, as lojas cheias, e aí você entra na loja, o atendente está demorando ali porque ele está atendendo outra pessoa, e aí você vai pagar, é fila, aquele tipo de coisa que você não quer passar por esse purgatório em vida, você quer resolver sua vida antes disso acontecer. E aí imagina que você está nessa fase de sincronicidade, fala, nossa, esqueci de comprar o presente da minha mãe, preciso ir lá. E aí você chega no shopping, aí fala, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Eu vou ter que achar vaga no shopping, e pelo visto tá lotado. E aí você começa a pensar, não, mas eu vou entrar no shopping e eu vou achar vaga. Eu vou achar vaga logo, vou achar vaga rápido. E aí você entra no shopping, a hora que você entra no shopping tem um carro saindo e você entra na vaga. Aí você fala, nossa, que sorte que eu dei, a vaga já estava ali. Aí você vai, entra no shopping, começa a dar uma passeada ali para dar uma olhada nas lojas, de repente você bate o olho numa loja, vê um negócio e fala, nossa, essa é a cara da minha mãe. Entra na loja, o vendedor vem, posso te ajudar? Fala, aquilo ali, quanto que é aquilo ali? Ah, é tanto. Pô, eu queria, você tem tamanho M? Pera aí que eu vou ver para você. E aí a pessoa vem e fala assim, olha, esse é o último M que eu tenho. E o preço ali estava errado, inclusive, tá agora com desconto, o preço é um pouco menor. Excelente, vou comprar, vou levar. E aí você compra, pega seu carro e vai embora. Aí você sai e fala assim, nossa, deu tudo certo, até que não foi tão ruim assim.
Mas talvez não tenha sido ruim para você a experiência, porque você entrou e achou uma vaga. Você chegou, bateu o olho numa vitrine, viu um negócio, entrou, tinha uma única peça que era exatamente o tamanho da sua mãe, ainda estava com desconto. Você não tinha nem que pensar, você comprou e levou. Isso é um exemplo de sincronicidade. De quando a gente está tão alinhado com as coisas que a gente tem que fazer, que as coisas acontecem naturalmente. Isso não quer dizer que você estava alinhado com o fato de comprar o presente da sua mãe. Não é. Isso vem um passo antes. E agora nós vamos entender o que é esse passo antes. Quando a gente está agindo sobre um estado que eu chamo de estado de coerência, essas coisas tendem a acontecer na nossa vida. O que é o estado de coerência? É quando eu ajo de acordo com o que eu acredito, com o que eu penso e com o que eu sinto. Então eu acredito em tal coisa, penso algo sobre aquilo, sinto algo sobre aquilo e na hora de agir, todas essas coisas estão alinhadas. A partir do momento que eu consigo agir desse jeito, quase como se fosse uma fórmula mágica, eu começo a agir de uma maneira mais verdadeira na minha vida. E as pessoas percebem que eu estou sendo verdadeiro. Não é aquela coisa impositiva, chata, de gente que gosta de ficar falando, outro é invejoso, outro é isso, outro não fala. Não. Essas coisas deixam de ser importantes. Eu começo a me expressar do jeito que eu sou, sem ser chato, sem ser arrogante, sem ser uma pessoa que não ouve as outras. Eu simplesmente sou aquilo e me expresso nesse estado de coerência. Quando eu me expresso nesse estado de coerência, entre o que eu acredito, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, todas as minhas ações vão estar alinhadas à minha verdade. E essa verdade não é a verdade com V minúsculo, de minha verdade, eu quero dizer umas verdades para aquela pessoa. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma verdade com V maiúsculo, que é uma verdade que vai além do que você acha. Essa verdade é o que você é. E muitas vezes a gente esquece de expressar quem a gente é, porque a gente está bravo, porque a gente está desequilibrado emocionalmente, porque a gente está passando por uma fase difícil. Essas coisas acabam, de alguma forma, dando uma bagunçada na gente. Mas, se você tiver no momento de falar assim, eu acredito nisso, pensei muito sobre isso, senti que é isso que eu tenho que fazer e vou fazer exatamente o que eu estou sentindo, pensando e acredito. As coisas acontecem. E aí essa verdade, com V maiúsculo, ela se expressa. E a partir do momento que ela começa a se expressar, essa sincronicidade vai aparecer. Vai acontecer. As coisas parecem, a gente até brinca, né? Parece que os astros se alinharam. E aí as coisas começam a acontecer exatamente do jeito que a gente gostaria que fosse. E muitas vezes elas acontecem até de um jeito que a gente nem imagina que poderia ser daquele jeito. As coisas começam a dar certo num nível que você fala, caramba, não vou nem mexer nisso aqui para não estragar. Sabe quando aquelas coisas na sua vida encaixam de um jeito que elas vão acontecendo ali numa sequência e tudo vem vindo no nível de que, caramba, tá dando tudo certo, finalmente as coisas estão andando. Normalmente as coisas não andam na nossa vida, ou essa lei da sincronicidade ela não se apresenta, porque em geral a gente não está agindo em estado de coerência. A gente está sendo incoerente. A gente pensa uma coisa e age de outro jeito. Vou dar um exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil, não importa se é o alinhamento político, se é de esquerda, se é de direita, eu acredito que todo mundo aqui no Brasil gostaria de viver num país mais seguro, mais justo, com mais educação. Eu acho que isso é um desejo de todo brasileiro. E aí, dentro da minha cabeça, eu penso assim, eu quero morar num país mais seguro, mais justo, com menos corrupção. Então, eu olho lá e falo, aquele político lá roubou, tá errado, corrupto. Eu condeno isso, porque se ele não fosse desse jeito, nosso país poderia estar melhor.
se todos os políticos agissem de acordo com o ideal do servidor público, de servir a nação, a gente talvez estaria num momento melhor de país. Isso há muitos anos. Mas eu penso isso, eu falo isso, sinto isso muitas vezes, mas às vezes, quando eu tenho ali uma chance, eu não ajo de maneira correta. Vem a conta do restaurante e o garçom esqueceu de cobrar um refrigerante, eu percebo e não falo nada. Vem um troco a mais, eu não devolvo. Vem um comportamento nosso, sabe, de achar que pequenas coisas não fazem diferença. Só que se eu acredito tanto que o político não devia ser corrupto, essa crença deveria ser a minha crença também com a minha vida. Toda vez que eu, na minha vida, manifesto um ato que vai contra aquilo que eu sempre verbalizo, que eu digo que eu acredito e que eu defendo, eu estou entrando num estado de incoerência. E o nosso inconsciente percebe isso, esse estado de incoerência. E aí, como ele entra num estado de incoerência, ele deixa de agir de uma maneira para te levar ao que você quer, porque o inconsciente fica confuso. Mas ele é honesto ou não é? É corrupto ou não é? Ele acredita mesmo nisso ou não acredita? Para onde eu vou aqui? Que decisões eu tomo? E o nosso inconsciente é o nosso maior aliado para tomar decisões. O nosso inconsciente, ele retém informações que a gente nem percebe conscientemente. Tem até uma frase famosa, né, de que aquele que desconhece o próprio inconsciente é regido por ele, e a gente trabalha isso no autoconhecimento para tentar iluminar esse inconsciente e trazer aspectos para o consciente. Mas se o nosso inconsciente, que rege boa parte da nossa vida, nosso inconsciente, inclusive, toma várias decisões que a nossa consciência, nosso lado consciente, ele só executa. Se o nosso inconsciente tem todo esse poder e eu deixo o meu inconsciente confuso, como é que o meu inconsciente vai executar qualquer coisa? Como é que o meu inconsciente vai se colocar num estado de coerência se ele nem sabe o que é coerência para você? Ele pode ser, né? Você pode pregar uma verdade e agir de outro jeito, e aí, como é que a tua mente fica com isso? Aí você vai gastar energia pra caramba pra conseguir fazer as coisas parecem que estão dando errado, porque parece que tem um sabotador dentro de você, e não é só que parece, tem um sabotador dentro de você. Você constrói esse sabotador dentro de você, porque você mostra pro seu inconsciente que você não sabe o que você quer fazer. Que dependendo da situação você vai agir de um jeito, dependendo da outra situação você vai agir de outro. Isso deixa ele confuso. E aí você se perde. Então, para a gente começar a manifestar estados de coerência na nossa vida, a gente primeiro precisa saber o que é que a gente acredita de verdade. Porque se eu tenho pequenas ações no meu dia a dia, como não avisar o garçom que ele me cobrou a menos um negócio, né, que eu consumi ali um refrigerante a mais que ele não cobrou, então eu posso até agir desse jeito. Eu não quero fazer julgamento moral aqui. Mas se você vai agir desse jeito, na hora que você for se expressar verbalmente, haja desse jeito também. Assuma, fala, não, acho que se eu estiver num lugar e ver alguma coisa a mais, eu não falo mesmo. E aí se alguém falar assim, e se um dia alguém estiver falando de política com você, você não vai poder virar para a pessoa e falar assim, não, mas é bandido, não sei o quê. A gente pode estar falando aqui de volumes diferentes, né? Quando a gente fala de um político, a gente pode estar falando em milhões, bilhões. Quando a gente está falando de uma pessoa, a gente pode estar falando de centavos. Mas no fundo, moralmente falando, o que importa é a ação, não a quantidade do dano que foi causado. O dano pode ter ali um parâmetro, até na lei, né? Quanto maior o dano que você causa, maior é a pena que você pode sofrer. Mas moralmente, as duas coisas são erradas no mesmo nível moral. Então, se moralmente você quer defender as morais, os bons costumes, haja de acordo com as morais e os bons costumes. Isso não é porque eu quero que você seja ético, moral,
que você tem que agir desse jeito porque eu tô falando. Você tem que agir desse jeito porque o seu inconsciente precisa entender quem você é. Para ele poder tomar as decisões, para ele poder te levar para um caminho de vida mais claro. É muito melhor se assumir para o seu inconsciente que você não é uma boa pessoa com relação a certos aspectos do que você ficar mentindo para você mesmo, porque o seu inconsciente ele vai ficar confuso. Então, assumir muitas vezes os nossos defeitos é entrar em estado de coerência. Porque eu sei que eu sou aquilo. Então, já que eu sei que eu sou aquilo, eu vou tentar trabalhar aquilo para ou não ser mais aquilo, me expressar num outro estado, se for algo principalmente que eu condeno como corrupção e eu vou lá e cometo pequenos atos de corrupção. Então, ou eu paro de condenar a corrupção porque eu faço isso, ou eu continuo condenando a corrupção, só que eu paro os meus atos de corrupção. Uma coisa ou outra. Qual é que é o certo e o errado? Aí você que vai escolher. Moralmente falando, o certo seria ninguém ser corrupto. Essa é a nossa moral do nosso tempo. Mas se você lá pratica seus pequenos atos, então pelo menos haja de forma coerente. Não recrimine quem também pratica. Não encha a boca para falar da sua honestidade, da sua ética, da sua moral, quando na verdade não é. Isso nos torna pessoas... Tem uma palavra que a gente usa muito para isso, que é a pessoa que é hipócrita. É a pessoa que vive sem enfrentar a crise do que é ela se autoconhecer para mudar a forma com que ela se expressa no mundo. Fazendo esse trabalho de entrar em estado de coerência, fazendo esse trabalho de ser coerente com aquilo que eu acredito, que eu penso, que eu sinto, e aí eu ajo de acordo com tudo isso, eu entro no tal do estado de sincronicidade. Então, muitas vezes algumas pessoas me perguntam assim, por que às vezes umas pessoas que são muito malvadas conseguem ter sucesso na vida? Porque nós estamos julgando elas como malvadas, porque a gente tem uma moral, uma ética, leis que julgam isso como errado, como algo que é da maldade humana. Mas se aquela pessoa age de acordo com o que ela acredita, com o que ela pensa, com o que ela sente, ela está em estado de coerência, mesmo que a gente julgue que aquilo é mal. E é por isso que tem pessoas que a gente julga como pessoas ruins que se dão bem na vida. Porque elas são, dentro da maldade ali que a gente julga delas, elas são coerentes com aquilo. Talvez se aquela pessoa fizer um ato de bondade, aquilo surpreenda a gente. Mas como ela vive aquela crença dela, vamos pegar um exemplo comum. Pessoas que trabalham em empresas e que puxam o tapete das outras para crescerem. Essa pessoa, ela realmente acredita que para crescer ela precisa puxar o tapete das outras. E ela não vê nada de errado nisso. E tanto é que às vezes é uma pessoa que às vezes você chega nela e fala assim, pô, mas você puxou o tapete de fulano. Fala, puxei mesmo, puxei porque o único jeito de eu crescer é puxando o tapete. Percebe que isso é errado, a gente vai ficar bravo com essa pessoa, talvez até alguém queira bater nessa pessoa, mas percebe como ela manteve a coerência dela? Ela puxa tapete, ela defende que puxa tapete, e se alguém puxar o tapete dela, provavelmente ela nem vai ficar ofendida. Ela vai falar, putz, eu dei mole, puxaram meu tapete. Devia ter ficado mais esperto com isso para ninguém puxar meu tapete. Esse tipo de pessoa se coloca no estado de coerência e as coisas dão certo para elas também. Então quando a gente fica, será que tem um Deus que não pune os malvados? Porque olha só, os malvados que estão se dando bem... Essa energia divina, ela, em geral, ela é amoral. Ela não está preocupada com nossas convenções sociais de bem e mal. Se aquele ser está em estado de coerência, seja para um lado ou para o outro, ele vai manifestar sincronicidade na vida dele. E a gente fica revoltado quando vê uma pessoa má, né, tendo sucesso numa empresa, puxando o tapete das pessoas e crescendo e subindo em cargos e ganhando um salário maior e mais dinheiro e mais prestígio. Isso é muito ofensivo pra gente quando a gente olha isso. A gente fica revoltado, acha uma injustiça. Fala, pô, mas tem justiça divina, um dia essa pessoa vai pagar. E quantas pessoas foram até o fim da vida assim, morreram e nunca pagaram em vida nada do que elas fizeram? Ah, tem gente que paga? Tem. Porque talvez se você construir uma vida mesmo de puxar tapetes, você vai construir um ambiente que todo mundo vai puxar o seu tapete. E vai chegar uma hora que você não tem mais onde pisar. Porque vai estar todo mundo te puxando o tapete e você vai estar sempre tomando tombo.
Então a gente constrói, em geral, as consequências que a gente colhe. Isso é fato. Mas não vai vir uma justiça divina e falar assim, essa pessoa é má e ela tem que ser castigada. Porque quantas pessoas más não duraram a sua vida inteira? E morreram velhos lá no leito de morte, às vezes casados, com filhos, com uma vida que muita gente queria ter e não teve. Então, pensa na sua coerência. Pensa nos seus estados de coerência. É importante você saber o que é que você acredita, pensa e sente com relação às coisas que você tem na sua vida. E quando você realmente não for algo que você pensa, sente, acredita com relação ao assunto, não vira um papagaio e fica repetindo aquilo que parece bonito. Ah, é bonito falar, tá numa roda ali de um churrasco e falar que a corrupção acaba com o Brasil e que a corrupção é isso, que a corrupção é aquilo, e dá 10 minutos você está praticando um ato de corrupção. Então, haja de maneira coerente. Se você agir de maneira coerente, entrar em estado de coerência, a sincronicidade vai aparecer na sua vida. De alguma forma, ela vai se manifestar. E se ela vai se manifestar, as coisas vão começar a acontecer. Deixa seu comentário aí para eu saber o que você achou desse tema sobre sincronicidade hoje. A gente se vê semana que vem, 18h30, aqui na Rádio Vibe Mundial ao vivo ou no Conhecimentos da Humanidade, no Filosofia para Todos. Um grande beijo no coração de vocês e até sexta que vem. Tchau!